Oração poderosa contra o mal. Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Miguel Arcanjo. Você já sentiu que existe algo invisível tentando atrapalhar sua vida, talvez através de inveja, fofocas ou até mesmo energias ocultas? E se eu dissesse que hoje você vai conhecer uma oração poderosa, capaz de virar o jogo contra tudo isso? Prepare-se para conectar com a proteção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e a força imbatível de São Miguel Arcanjo, e descobrir como transformar as más intenções em lições para aqueles que as enviam. Fique comigo e veja como essa oração pode mudar sua história de proteção, justiça e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Maria, invocada como Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e tu, São Miguel Arcanjo, defensor fiel e imbatível diante das mais ocultas tramas do mal, neste instante em que o peso das más intenções parece rodear o caminho de um homem que busca luz e sabedoria, venho chamar a presença de ambos, não com desespero, mas com consciência do que ocorre nos bastidores da inveja, das intenções maldosas e das armadilhas lançadas pelos olhos que não sabem se alegrar com a vitória alheia. Há inimigos ocultos, há também os declarados, e entre eles se destaca aquele que insiste em observar meus passos com olhar carregado, aquele que não tolera meus avanços, que deseja minha estagnação, que vibra por minha queda silenciosa, esperando uma brecha para agir com mais intensidade. Esse olhar não é apenas curioso, ele traz algo que pesa, que busca paralisar, que deseja que eu desista. Mas eu me recuso a ceder. Ó Maria Santíssima, a quem foi confiado o dom de desfazer os nós que bloqueiam caminhos e enlaçam vidas com dores desnecessárias, contempla agora esta realidade que te apresento com todo respeito. Intercede diante do Altíssimo por este homem que se encontra diante de um nó profundo, o olhar carregado negativo de alguém que deseja, por dentro, que a vida se desorganize, que as oportunidades se percam, que a alegria se esconda, que a paz se silencie. Peço, Senhora, que esse olhar seja refletido, que tudo aquilo que parte dele como intenção nociva volte de maneira pedagógica, não por castigo, mas como lição. Que ele perceba por si mesmo, através das próprias consequências, o quanto é inútil e destrutivo desejar o mal ao próximo. Que se veja no espelho da própria amargura e reconheça o que está cultivando. Que cada pensamento direcionado contra mim se transforme em um lembrete de que o mal semeado jamais traz boa colheita. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, guerreiro fiel da verdade, corta agora, com tua espada de justiça, qualquer energia negativa que tenha sido arremessada em minha direção. Rompe o que foi lançado com intenção de me ferir, bloqueia os acessos por onde a inveja tenta penetrar, desativa o poder de quem age por frustração. Que todo o caminho por onde a malícia desejar seguir em minha direção encontre resistência imediata. Que cada tentativa de me fazer tropeçar se converta em motivo de queda do próprio autor. Eu não desejo o mal de ninguém, mas recuso a ideia de permanecer vulnerável diante de intenções que me desestabilizam. Quero seguir em paz, tomar decisões com clareza, realizar o que foi colocado em minha vida como propósito, e viver sem a constante pressão dos que não suportam ver o bem no outro. Maria, Senhora que desata o que parece impossível, atua agora nas amarras invisíveis que esse inimigo tenta usar para conter minha vida. Cada palavra dita contra mim, cada pensamento alimentado nas sombras contra o que sou e o que tenho, cada gesto aparentemente inocente que carrega intenção contrária, cada energia trocada em ambientes onde estou, tudo isso, coloco diante de vós, para que seja redirecionado à fonte. E que, ao retornar, sirva de espelho, de consciência, de aprendizado. Que aqueles que não sabem olhar com respeito aprendam a fazê-lo. Que a verdade se revele nos corações deles por meio do desconforto que o próprio mal provoca. Que o peso que tentam transferir para mim volte como revelação do erro, como reflexão, como despertar. Que vejam, sem máscaras, a realidade do que fazem, e que isso provoque um movimento íntimo de arrependimento. Não busco punição, mas clareza. Não clamo por ruína alheia, mas por discernimento. Quero continuar meu caminho sem carregar o peso dos outros,
sem precisar andar em vigilância constante contra as intenções negativas. São Miguel, que os olhos daqueles que me observam com rancor sejam impactados pela tua presença. Que onde houver desejo de estagnação, se manifeste a mão do céu desestruturando os planos ocultos. Que onde houver tentativa de manipulação, o desequilíbrio se instale para que desistam. Que onde houver palavras lançadas como maldição, nenhuma delas encontre espaço em minha direção. Maria, toca o coração do meu inimigo. Que ele sinta o desconforto de estar errado. Que experimente a angústia do próprio veneno. Que não encontre paz enquanto cultivar inveja, malícia ou desejo de destruição. Que cada sentimento nocivo volte como inquietação interna. Que ele perceba, no próprio cotidiano, os resultados do que direciona aos outros. E que tudo isso sirva para interromper esse ciclo de negatividade. Não peço apenas proteção, mas libertação desse ciclo. Que os olhos que me observam com raiva sejam desarmados. Que não haja mais combustível para os julgamentos gratuitos, para as projeções carregadas de frustração, para os pensamentos de derrota alheia. Que esse ciclo de vigilância invejosa seja quebrado agora. Que o olhar contaminado encontre o próprio reflexo e pare de insistir em minha direção. São Miguel, não permitas que nenhuma brecha seja deixada. Fecha as portas por onde esse mal tenta se infiltrar. Cria uma distância segura entre mim e aqueles que desejam ver minha queda. Desvia-me do caminho dos invejosos. Silencia as palavras que vibram contra minha paz. Anula os gestos que desejam me limitar. Maria Santíssima, Mãe que acolhe e compreende as dores ocultas dos filhos, acolhe este pedido de coração sincero. Não deixes que a maldade gratuita tenha continuidade. Que ela pare agora, diante da luz que o céu oferece. Que ela seja desfeita pela sabedoria divina. Que meu inimigo sinta o que lança. Que compreenda o que constrói com cada pensamento impuro. E se a dor que provoca retornar, que isso seja instrumento de mudança, de arrependimento. Que ele entenda, de uma vez por todas, que desejar o mal não faz ninguém avançar, que tentar impedir o outro não abre caminhos para si. Que ele se depare com sua própria amargura, com a frustração que alimenta, com o tempo que desperdiça odiando, invejando, julgando. Peço que o caminho dele se interrompa no exato ponto onde decide agir contra mim. Que ele sinta esse bloqueio não como castigo, mas como alerta. E que nesse alerta encontre a chance de reverter tudo isso. Eu sigo minha vida com olhos atentos e espírito em vigilância, mas sem carregar o peso do medo. Com Maria, tenho amparo. Com Miguel, tenho proteção. Com Deus, tenho justiça. E com essa certeza, sigo. Que tudo aquilo que foi lançado contra mim, com intenção de desequilibrar, seja agora desviado, e retorne como reflexão àquele que o lançou. E que, ao final, a paz reine onde antes havia conflito. Que o entendimento se instale onde antes existia apenas rivalidade. Que o silêncio substitua a maldade. E que nenhum olho contaminado volte a me alcançar da mesma maneira. Que todos aprendam, inclusive meu pior inimigo, que o bem alheio nunca será ameaça, mas sim um reflexo de onde cada um pode chegar, se souber respeitar. Venho como homem consciente do que está sendo feito contra mim por aquele que, por inveja, frustração ou pura maldade, decidiu lançar palavras torpes sobre meu nome. Não trago aqui queixas em vão, mas uma prece que clama por justiça, por clareza, por intervenção direta diante do que está sendo semeado às escondidas, com o intuito de manchar minha dignidade, questionar meu caráter, desvirtuar a imagem que venho sustentando com integridade e fé. Palavras lançadas com veneno, cochichos que se espalham por corredores sombrios, distorções calculadas e mentiras cuidadosamente construídas. Tudo isso tem saído da boca de quem se colocou contra mim. Esse inimigo, que poderia ter seguido seu caminho em silêncio, preferiu alimentar sua vaidade colocando minha reputação em julgamento. Tenho sido alvo de insinuações, acusações vazias e tentativas de pintar minha vida com tintas que não me pertencem. E o que mais fere não é o conteúdo dessas mentiras,
mas o modo como ele manipula os ouvidos alheios, levando dúvida onde havia respeito, trazendo desconfiança onde existia confiança. Maria Santíssima, cujo olhar vê além do que os olhos humanos podem alcançar, contempla esta situação que se desenrola nos bastidores, onde palavras ferinas buscam construir uma narrativa falsa a meu respeito. Intercede diante do Altíssimo para que toda calúnia, toda mentira, cada frase dita com intenção de prejudicar, perca o efeito agora. Que a verdade venha à tona, que as máscaras caiam, que o disfarce do meu inimigo se desfaça diante dos olhos dos que ainda acreditam nas mentiras que ele repete com convicção. São Miguel Arcanjo, guerreiro fiel de Deus, que os caminhos por onde a fofoca circula se tornem becos sem saída. Que as vozes que propagam essas mentiras sintam a vergonha de ter dado ouvido a palavras que não nasceram da verdade. Que aqueles que alimentaram essa corrente de difamação se afastem, um a um, ao compreenderem o mal que ajudaram a espalhar. Que meu inimigo seja confrontado com os próprios atos, que seja surpreendido pela revelação clara de tudo o que ele tem dito escondido, que não consiga mais sustentar as mentiras, pois a verdade começará a surgir de onde ele menos esperar. Nada escapa ao olhar do céu, e nenhum sussurro fica oculto por tempo indeterminado. A justiça de Deus é silenciosa, mas implacável. E neste instante, que essa justiça se manifeste. Que todos os que foram tocados por essa difamação tenham a chance de conhecer a realidade, de enxergar além das palavras torcidas, de compreender quem sou de verdade, e não a imagem distorcida que tentaram construir. Maria, guia os olhos dos justos, para que saibam discernir o que vem do mal. Não permita que essas acusações sem fundamento encontrem abrigo no coração de ninguém. Que ninguém mais se preste ao papel de mensageiro do ódio. Que o ciclo da difamação cesse. Que o silêncio volte a ocupar o lugar da malícia. Que os que me ouviram com desconfiança encontrem motivos para se arrepender de ter duvidado de minha integridade. São Miguel, corta com tua espada tudo aquilo que foi construído sobre mentiras. Que cada alicerce dessa farsa criada contra mim desmorone sem deixar espaço para reconstrução. Que as palavras de meu inimigo, ditas com arrogância e veneno, percam força diante da luz da verdade. Que ele sinta o peso do que causou, que veja nos olhos dos outros o reflexo da própria maldade. E que, diante da vergonha, se cale. Não por medo, mas por compreensão tardia de que ultrapassou os limites. Maria, que os laços criados por essas mentiras se desfaçam. Que os vínculos enfraquecidos por fofocas sejam restaurados. Que a verdade toque os corações que foram desviados e que tudo volte ao seu lugar. Não peço vingança, mas reparação. Não desejo que meu inimigo sofra além da conta, mas que tenha consciência do que provocou. Que enfrente as consequências naturais de seus atos. Que se veja diante da própria falsidade e sinta o arrependimento, ainda que silencioso. Ó Arcanjo Miguel, que aqueles que riram às escondidas de mim por acreditarem nas mentiras espalhadas, sintam agora o peso do erro. Que aprendam a não julgar sem conhecer. Que sintam o constrangimento de ter dado razão ao que nasceu do rancor. E que jamais voltem a alimentar a destruição alheia com base em palavras vazias. Que tudo isso sirva como lição coletiva, como exemplo do que não se deve repetir. Maria, mãe que conhece a dor da injustiça, não deixes que esse veneno continue sendo espalhado. Que meu nome seja limpo pela verdade. Que minha caminhada não seja mais interrompida por sussurros falsos. Que eu volte a andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por saber que a verdade me acompanha. E que ninguém mais seja enganado por palavras que não representam o que sou, nem o que faço, nem o que vivo. São Miguel, ergue teu escudo diante dos que ainda tentam me caluniar. Que toda nova tentativa de manchar minha imagem se quebre no ar, sem conseguir sair dos lábios de quem a idealiza. Que nenhum pensamento maldoso prospere. Que toda nova fofoca seja desmentida no instante em que for pronunciada. Que a verdade corra mais rápido que a mentira. Maria Santíssima, intercede por mim diante do trono divino. Que este homem que aqui fala, ferido por difamações,
Receba o amparo necessário para continuar de pé, para enfrentar os olhares maldosos, para seguir com dignidade apesar do que tentaram fazer com seu nome. Que os que ainda insistem em se alimentar da desgraça alheia sejam desestimulados, que percam o prazer em comentar, que sintam o vazio do que propagam. E que meu inimigo, enfim, seja confrontado por Deus. Que em sua consciência surja a imagem clara do que vem fazendo. Que compreenda, sem escapatória, que a verdade sempre retorna, que a mentira não se sustenta, que a difamação sempre cobra caro. E que, se quiser, pare. Que encerre por decisão própria essa perseguição disfarçada. Que reconheça, mesmo que em silêncio, que errou. Que a justiça divina não tarde. Que a verdade encontre voz. Que minha integridade seja preservada. Que minha paz não dependa mais do silêncio dos outros, mas da certeza de que tudo já começou a ser restaurado pelas mãos do alto. Que não me falte coragem para continuar sendo quem sou, apesar do que disseram. Que tudo aquilo que foi lançado contra mim, com intenção de derrubar, se transforme em prova da presença de Deus ao meu lado. Nesta hora em que o mundo visível parece em paz, mas o invisível se agita com ameaças que não se explicam por palavras humanas, volto meu espírito a vós com confiança no que não se vê, mas se sente. Estou diante de algo que não veio de corações justos, nem nasceu de sentimentos limpos. Há uma intenção silenciosa, cruel e persistente dirigida contra mim, carregada por mãos que não conhecem misericórdia, alimentada por alguém que escolheu me atingir pelas vias obscuras, pelas sendas escondidas da bruxaria, pelos pactos feitos na escuridão da alma, pelos rituais que não buscam cura, mas destruição. Este inimigo, aquele que escolheu se alimentar do que é amargo, decidiu trilhar um caminho torto para tentar interferir no meu destino, querendo, por meios que fogem à compreensão natural, mudar o curso da minha vida, travar meus passos, contaminar meu nome, provocar medo, criar confusão, cercar meus pensamentos com dúvidas, distorcer minhas emoções, interromper minha paz. Nada disso tem origem em equívoco inocente. Tudo foi deliberadamente construído, pensado, desejado e, talvez, até pago. Foi feito com má intenção, com desejo de ruína, com convicção de causar dano real. E sei, ó Maria, ó Miguel, que nada escapa ao olhar dos que habitam os céus. Não me prostro em desespero, mas em consciência. Não peço para escapar às pressas, mas para que aquilo que foi erguido contra mim, pelas mãos do oculto, perca sentido, se desfaça no instante em que toca minha presença, que se desmanche ao tentar cruzar minha porta. Que nada que tenha sido consagrado no escuro, nenhuma palavra entoada com malícia, nenhum objeto manipulado em rituais feitos para minha desordem, encontre caminho em minha direção. Que tudo que foi lançado se perca, sem destino, sem eco, sem efeito. Que cada tentativa feita nas sombras fique presa no próprio labirinto da intenção perversa de quem me odeia. Nossa Senhora, cujos olhos enxergam além do que o tempo revela, cobre agora com teu manto o que meu olhar não vê. Protege meu corpo, minha mente, meu espírito e tudo aquilo que faz parte da minha vida. Que meus caminhos não sejam mais cruzados por energias que desejam paralisar, nem por armadilhas que se disfarçam de bênçãos. Que nenhum encantamento chegue a mim com aparência de presente. Que nenhuma energia disfarçada de apoio consiga passar despercebida. Que todos os pactos realizados para me abalar tenham os laços quebrados sem ruído, sem aviso prévio, apenas quebrados. Que tudo que foi construído por esse inimigo em noites silenciosas, sob a influência de más intenções, se perca no tempo como areia levada pelo vento. São Miguel Arcanjo, impunha agora a espada de justiça contra tudo que foi direcionado ao meu nome nos altares do mal. Que todo o círculo traçado contra mim se desfaça antes de se completar. Que toda invocação contrária a mim seja interrompida no exato momento em que é pronunciada. Que nenhum nome usado em vão, especialmente o meu, encontre respaldo no mundo espiritual. Que o céu se levante em proteção quando meu nome for citado em rituais, em amarrações, em feitiços, em encantamentos voltados para amargura, escassez,
desorientação, doenças ou solidão. Não aceito que minha vida seja governada por quem deseja meu fim. Não aceito que meus dias sejam conduzidos pelo medo de algo que alguém preparou para me ver enfraquecido. E mesmo que esse inimigo tenha usado sangue, cinzas, objetos pessoais, velas, orações invertidas, orixás deturpados, espíritos invocados, nomes que não pronuncio, instrumentos de manipulação, tudo isso seja agora retirado da rota da minha vida. Que a interferência cesse. Que a corrente que liga esse intento à minha realidade seja cortada com precisão, sem deixar resquício. Que todo laço seja anulado. Que nenhuma amarra encontre firmeza. Que tudo aquilo que foi invocado para me atingir fique preso na escuridão de onde partiu, sem conseguir atravessar a luz que me cerca. Ó Maria, que nenhum encantamento finja ser coincidência. Que tudo aquilo que tenta entrar disfarçado de cansaço, tristeza, isolamento, conflito ou atraso seja detectado por ti e parado antes que crie raízes. Que meu ambiente se limpe por completo. Que meus dias voltem a fluir com clareza. Que meu corpo não carregue mais reações sem explicação. Que meus sonhos não sejam mais invadidos por figuras estranhas. Que meu nome não ecoe mais em bocas sujas de veneno. Que meu espírito caminhe livre do peso do mal que tentaram enlaçar em mim. São Miguel, guerreiro da luz, que minha casa fique blindada contra toda aproximação oculta. Que ninguém entre carregando intenções veladas. Que nenhuma visita indesejada consiga deixar rastros. Que minha roupa, meus objetos, meus alimentos, meu travesseiro, meu banho, minha sombra, tudo esteja sob teu cuidado. Que não se permita que nenhum objeto amaldiçoado chegue às minhas mãos. Que meus caminhos não sejam mais cruzados por olhos carregados de desejo de destruição. E que aquele que tramou tudo isso, que ofereceu seu ódio a entidades para me afetar, que pagou ou realizou por conta própria algum tipo de trabalho espiritual negativo contra mim, encontre o peso da própria escolha. Que sinta o retorno do que desejou. Que sinta a inquietação de quem percebe que nada saiu como imaginava. Que enfrente a escuridão que tentou enviar para mim. Que seja cercado pela própria maldade. Que os olhos de quem assiste vejam com clareza a natureza de quem me atacou. Que a mentira caia. Que o disfarce acabe. Que a verdade se imponha não com palavras, mas com acontecimentos. Maria Santíssima, intercede para que minha vida volte a fluir com serenidade. Que eu volte a dormir sem inquietações. Que a desconfiança que sinto ao entrar em certos ambientes desapareça. Que a sensação de estar sendo vigiado se esvaia. Que os obstáculos sem explicação cessem. Que o silêncio carregado ao meu redor seja dissipado. Que eu não precise mais lutar contra o invisível sem saber onde ele se esconde. Que tudo se esclareça, ainda que sem ruído. Que cada parte do que me atinge por bruxaria seja quebrada na raiz, sem vestígios. São Miguel, desfaz os caminhos que esse inimigo usou para tentar alcançar minha alma. Que os portais que ele ativou sejam selados. Que os rituais que ainda estavam por acontecer não se concretizem. Que o cansaço que vem sem razão, a tristeza repentina, a desmotivação sem origem, a irritação constante, a sensação de bloqueio, que tudo isso desapareça. Que a limpeza comece agora, e que nada permaneça oculto. Que a mão de Deus repouse sobre mim. Que a presença celestial se imponha com autoridade sobre qualquer energia contrária. Que a minha vida volte a brilhar como farol que não pode ser apagado por velas pretas, invocações, bonecos de pano, nomes rabiscados em papéis, feitiços enterrados ou qualquer outro instrumento usado pelo mal. Que minha alma esteja firme, minha mente em equilíbrio, meu caminho protegido. E que, por fim, a paz reine onde antes havia receio. Que a certeza do cuidado do céu seja maior que qualquer ameaça. Que o nome do meu inimigo não tenha mais peso sobre mim. Que toda magia feita seja quebrada sem ruído, e que a liberdade retorne como vento limpo em meu espírito. Que minha história continue sendo escrita pelas mãos de Deus, e jamais pelos dedos de quem invoca o mal. Santíssima Mãe,
Senhora invocada com fé profunda como Nossa Senhora desatadora dos nós, e tu, São Miguel Arcanjo, cuja presença se impõe onde há ameaças não pronunciadas e armadilhas escondidas, mais uma vez venho diante do céu com a alma despida e o coração atento, clamando por intervenção diante de algo que se levanta em silêncio, sem barulho, mas com intenção feroz. Tenho plena consciência de que há alguém que me observa não com respeito, mas com o olhar de quem deseja o mal. Não é uma suspeita vaga, nem uma intuição incerta. Trata-se de uma realidade sentida, percebida no ar, nos olhos desviados, nas atitudes camufladas, nos gestos que não nascem do bem. Esse inimigo não mede palavras em seus pensamentos, nem se detém diante da malícia com que projeta minha queda. Deseja com intensidade que minha vida seja afetada, que meus dias sejam tomados pela confusão, que minha paz se rompa, que as boas oportunidades se desfaçam diante dos meus olhos, que os planos que me cercam se embaralhem, que meu nome perca brilho, que minha caminhada perca direção. Mas não aceito que esses desejos lancem raízes ao meu redor. Não aceito que esse veneno silencioso encontre acesso aos meus caminhos. Não aceito viver sob o peso do que esse inimigo deseja me causar. Maria Santíssima, que conhece os pensamentos mais profundos dos filhos de Deus, que enxerga além do que é visível, que compreende o que os olhos não enxergam, intercede agora diante do trono eterno para que tudo o que foi desejado contra mim por esse inimigo seja impedido de avançar. Que as intenções, por mais ocultas que estejam, batam contra a muralha do céu e voltem para aquele que as projetou. Não peço por vingança, mas por justiça. Que aquele que insiste em me desejar o mal seja atingido não por castigo, mas pelo reflexo exato de sua própria intenção. Que o mal que tanto alimenta, que tanto envia com o pensamento ou com a palavra, gire no ar e volte ao seu ponto de origem. Que se veja tocado pela própria maldade. Que entenda, através da dor que tentava provocar, que esse caminho não leva ao alto, não aproxima do bem, não constrói nada que dure. São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial, que toda seta lançada em minha direção perca direção, que toda palavra maldita que leva meu nome perca força ao ser pronunciada, que todo gesto que carrega intenção contrária pare no vazio, sem impacto. Que nada daquilo que meu inimigo deseja contra mim consiga atravessar as barreiras invisíveis que agora se erguerão por tua presença, por tua espada, por tua fidelidade ao Deus eterno. E que, ao se ver atingido por tudo que queria lançar sobre mim, esse inimigo compreenda que há um limite entre a liberdade de pensar e o direito de tentar destruir. Que ele veja, com os próprios olhos, as consequências do que carregava por dentro. Que se espante com o retorno do que desejou. Que entenda, de forma clara, que quem decide caminhar nas trevas acaba tropeçando sozinho. Que aprenda, mesmo que tarde, que toda maldade escapa do controle quando se volta contra o próprio Criador. Nossa Senhora, cujos pés esmagam a cabeça da serpente, caminha à frente de cada passo que dou, para que nenhum laço escondido seja bem-sucedido. Que tudo o que foi tramado em segredo contra mim seja exposto diante do céu, para que a verdade proteja, para que a luz oriente, para que o mal se canse antes mesmo de tentar. Que o nome daquele que insiste em me atacar não consiga mais carregar o peso da minha existência. Que se sinta derrotado, não por minha ação, mas pelo fracasso de suas próprias tentativas. Que nenhuma oração invertida, que nenhum pensamento de rancor, que nenhuma palavra pronunciada no escuro, que nenhum desejo de ruína, que nenhum gesto de disfarce consiga mais tocar qualquer área da minha vida. Que a confusão não se aproxime. Que a discórdia não se instale. Que a tristeza não me alcance por meio de intenções mal direcionadas. Que tudo que se lança contra mim volte, não para provocar destruição alheia, mas para ensinar, com firmeza, que o mal não próspera. Que tudo que esse inimigo tentou semear ao meu redor se torne colheita para ele mesmo, para que aprenda pela dor que tentou enviar. São Miguel, guia e defensor daqueles que caminham com retidão, toca com tua espada tudo aquilo que está sendo projetado neste exato momento contra mim. Que aquilo que se deseja para minha ruína se inverta e revele a fraqueza de quem insiste nesse caminho. Que esse inimigo, ao sentir o peso do próprio veneno, desista.
que não encontre mais prazer em desejar minha queda, que não consiga mais sustentar o plano que cultivava em segredo, que perca o desejo de me atingir ao constatar que só machuca a si mesmo. Maria Santíssima, cobre minha casa, meus passos, meus dias, minhas palavras, meus relacionamentos, minhas decisões, com cuidado que só tua presença traz. Que nenhum espaço seja acessível ao desejo impuro de quem quer me ver parar. Que nenhuma brecha seja encontrada. Que nenhum pensamento de dor, frustração ou confusão consiga se instalar. Que o céu esteja vigilante sobre mim. Que os olhos de Deus estejam atentos sobre tudo que se forma no silêncio contra minha vida. E que, diante da falência de seus desejos, esse inimigo comece a repensar suas atitudes. Que a inquietação causada pelo retorno do próprio mal o faça parar. Que a angústia que sente ao ser tocado pelas consequências do que desejava para mim seja o início de um despertar, ainda que tardio. Que compreenda que ninguém avança destruindo o outro. Que não se constrói nada tentando derrubar os passos de quem caminha com fé. São Miguel, não permitas que esse ciclo se repita. Que esse inimigo não encontre mais motivação. Que se canse. Que abandone essa batalha que ele mesmo inventou. Que se frustre com os próprios resultados. Que reconheça a inutilidade de todo o ódio cultivado. Que se veja diante do próprio espelho e não consiga mais sustentar as intenções que carrega. Nossa Senhora, mostra, mesmo que em silêncio, que toda tentativa de interferência, de perseguição, de manipulação energética ou espiritual, perde sentido diante da verdade. Que ninguém consegue inverter a vontade de Deus. Que nenhum desejo de destruição supera a proteção divina. Que nada construído com ódio resiste diante daquilo que nasce da luz. E que minha vida, ainda que tenha sido alvo de más intenções, continue a avançar em paz, sem carregar os resquícios do que tentaram contra mim. Que o céu se feche contra toda maldade. Que o céu se abra sobre mim como refúgio. Que minha alma permaneça em paz, mesmo diante da lembrança do que foi planejado. E que esse inimigo, finalmente, seja alcançado pelas próprias escolhas, e que compreenda, de uma vez por todas, que o mal não é caminho para ninguém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.